Poucos, muito poucos de nós sabe com clareza por que faz o que faz. Se você for parar para pensar, a maioria das vezes que a gente está conhecendo uma pessoa nova, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que você faz? Você trabalha com o quê? E essa pergunta é super simples de responder, mas quase nunca a gente explora por que você escolheu essa profissão. Por que você escolheu fazer o que você faz? Ou por que é importante para você fazer o que você faz? Essa, a maioria das pessoas não sabe responder com clareza. A maioria de nós, na jornada da escolha da profissão, da carreira, vai escolher a profissão por motivos clássicos. E aqui eu trago 3, os normais, os mais comuns. A maioria das pessoas que eu atendo passou por um desses 3 motivos, que é: ou os pais estimularam essa pessoa a escolher essa profissão, seja porque o pai exerce essa profissão, o avô exercia essa profissão também, a pessoa acaba escolhendo porque é uma tradição na família, ou então porque simplesmente é uma profissão que está dando dinheiro, que tem muitas oportunidades, ou então pela facilidade que ela tem de números, humanas, biológicas, exatas, enfim, é a facilidade que ela tem de lidar com aquelas matérias. Mas por que a gente tem, por exemplo, engenheiros que são muito felizes fazendo o que faz e engenheiros que não são tão felizes assim? Por que será que tem pessoas que fizeram a engenharia e são muito bem-sucedidas, têm uma carreira brilhante com a engenharia, e outros engenheiros que acabam se tornando Uber, motoristas de aplicativo? No final das contas, quando a gente considera aquilo que os nossos pais disseram, ou o motivo de ganhar dinheiro, ou então a facilidade em lidar com os números, não são parâmetros muito relevantes que justifiquem o teu grau de satisfação ou o teu grau de insatisfação com aquilo que você exerce como profissão, no caso, a engenharia. Deixa eu te contar um pouco da minha história, porque eu sou formado em engenharia e os motivos que me fizeram escolher essa profissão foram justamente esses motivos. Então, lá no passado, quando eu estava prestes a fazer o vestibular para engenharia, eu, na verdade, queria fazer cursinho, porque eu não sabia exatamente se isso era uma coisa que eu desejava para o meu futuro. E eu lembro que eu estava no carro, voltando de algum lugar com um amigo e com a minha mãe, e esse meu amigo disse assim: Rodrigo, vou fazer o vestibular para engenharia, vamos fazer também. E aí minha mãe falou: faz sim, né? Eu falei: não sei, acho que eu não quero fazer isso e tal. E aí minha mãe falou: não, faz, já faz logo de uma vez. A engenharia é algo que você gosta dessas coisas tecnológicas e tal. E eu realmente gostava, eu tinha facilidade com números e a engenharia era uma profissão que estava muito em ascensão, tinha muitas oportunidades no mercado, principalmente na área de computacional, que inclusive ainda hoje tem bastante demanda. E aí fui lá fazer o vestibular da engenharia, passei no vestibular, fiz o curso e no meu último ano de faculdade eu tive uma aula chamada Sistemas Operacionais com um professor, chama Leandro, é um amigo muito querido, e ele ensinava sobre a parte técnica, mas muito mais do que a parte técnica, ele falava sobre quem nós iríamos ser como engenheiros no futuro. E aí, durante aquelas reflexões e conversando com ele, eu tive muita proximidade com ele, eu parei para pensar na forma como eu tomava as decisões na minha vida. E ali naquele momento eu percebi que a decisão de ter escolhido a engenharia, na verdade, não tinha sido uma decisão minha, uma decisão consciente minha. Eu não sabia por que eu estava fazendo a engenharia ali, que eu tomei conta de que a maioria das decisões que eu tinha tomado até ali eram decisões de outras pessoas e não as minhas decisões, e não pelos meus motivos que eu tinha tomado as decisões. E eu comecei a pensar sobre isso na minha vida. Por eu ter gostado muito sobre isso, eu comecei a buscar formas de aperfeiçoar o meu autoconhecimento, a minha forma de olhar para as minhas próprias decisões. E aí eu conheci o mundo do desenvolvimento humano. Eu me formei, eu trabalhei 2 anos como engenheiro, e enquanto eu trabalhava com a engenharia, tinha uma parte dessa engenharia que era uma parte mais técnica, que eu ficava no sol, fazendo os testes elétricos nas máquinas e tal, e aquilo me deixava muito questionando a minha profissão, porque não era exatamente aquilo que eu queria para o meu futuro. Eu ficava pensando, será que é isso que eu quero realmente daqui até, sei lá, daqui 20, 30 anos, fazer isso, trabalhar medindo coisas,
vendo equipamentos, né? Ali não era muito o meu lugar. Mas tinha uma outra parte da engenharia que era uma parte que me trazia mais essa sensação que eu sinto hoje, que é uma sensação de eu estar atendendo os meus motivos e o meu porquê. Eu trabalhava numa empresa muito pequena de engenharia e tinham algumas pessoas ali que eram os técnicos. Eu, por ter me formado recentemente lá naquela época, não sabia absolutamente nada tecnicamente. Então, o meu papel ali junto com aqueles técnicos, quando a gente ia para as empresas, para as obras, era de, primeiro, aprender e segundo, de como é que eu poderia ajudá-los ou facilitar o trabalho deles ali para que fluísse melhor, para que eles estivessem bem trabalhando, para que a gente tivesse harmonia no lugar ali onde a gente estava trabalhando. Esse era um dos motivos que me fazia me conectar tanto com aquilo que eu fazia. Só que essa era uma parcela muito pequena da minha profissão como engenheiro. E eu, na minha jornada de desenvolvimento, na minha jornada de autoconhecimento, trabalhando muito terapia, coaching, eu comecei a pensar, né, se eu gostava tanto de lidar com as pessoas, de ajudar as pessoas a criar aquele espaço e facilitar o trabalho delas ali, onde é que eu poderia colocar isso ainda mais no meu dia a dia? Onde é que eu poderia fazer mais isso no meu dia a dia? E foi aí que eu parei para pensar e escolher conscientemente fazer o que eu faço hoje. E eu trago uma visão muito clara do meu trabalho hoje, num caminho em direção a criar um espaço onde as pessoas se sintam inspiradas para trabalhar e quando elas vão trabalhar que elas se sintam seguras trabalhando ali, psicologicamente, emocionalmente, e no final do dia elas se sintam realizadas por ter terminado um dia de trabalho. Então toda a minha energia vai em criar esse mundo que eu acredito, um mundo de inspiração, de segurança psicológica, de realização e de crescimento. E isso ajudando tanto pessoas a encontrar os seus próprios talentos para colocar isso a serviço da profissão, quanto empresas para criar esse ambiente para que as pessoas possam trabalhar dessa maneira. O que eu faço hoje basicamente é isso, e isso ocupa 100% do meu tempo. Então, comparado com a engenharia, que eu fazia um pouquinho disso, eu comecei a tomar as minhas decisões para estar justamente onde eu estou, fazendo 100% disso do meu tempo. E aí que a gente volta àquela pergunta, por que alguns engenheiros são felizes e têm sucesso fazendo aquilo que eles fazem e outros engenheiros são completamente infelizes e não têm sucesso fazendo aquilo que fazem? E tudo isso tem muito a ver com por que eles fazem o que eles fazem. Quando nós não temos um porquê de fazer aquilo que a gente faz, muito provavelmente esse caminho vai ser pobre de realização, de motivação para você percorrer a jornada. O dinheiro, ele pode ser um dos motivos, só que ele tem uma duração muito curta na injeção de motivação desse profissional. Um exemplo muito simples de você entender. Você começa ganhando R$1.000 como estagiário e aí você recebe um aumento de mais R$1.000 porque você é promovido. Então você ganha R$2.000. Você vai ficar muito feliz com esse aumento, só que vai passar 3 meses, você não vai ter a mesma felicidade comparado ao primeiro mês que você tinha lá. A felicidade que você teve no passado, ela não perdura no futuro. Ela tem uma duração curta. Já esse porquê, a conexão com o propósito daquilo que você faz, ela tem uma duração que é eterna. Você se motiva a fazer aquilo que você faz porque aquilo está alinhado com os seus motivos. Você tem um bom porquê, um bom motivo para fazer aquilo que você faz. Então, se você se sente perdido e também acredita nisso que eu acabei de trazer aqui, eu convido você a participar da jornada de descoberta do seu porquê. Quando você começa pelo porquê, você tem muito mais clareza e consegue ter muito mais coerência nas escolhas e nas decisões que você toma ao longo da vida. Seja você um empreendedor, seja você uma pessoa que é CLT de uma empresa, ou se você é uma pessoa que está querendo dar um próximo passo na sua vida e tomar boas decisões, começar pelo porquê é fundamental para que você siga por um caminho que faça sentido, que seja coerente com relação a quem você é. Entre em contato comigo que vai ser um prazer, uma felicidade poder contribuir com a tua jornada.